Para mim é um privilégio estar aqui hoje convosco e ter a oportunidade de partilhar a minha história sobre a minha primeira viagem às Maldivas, sobre o meu primeiro dia nas Maldivas. Gostava de começar por perguntar quem é que está na sala e já foi às Maldivas. Ok. Os presentes que foram às Maldivas, tiveram em resort, em ilha privada ou tiveram em ilha local? Barco, resort. Alguém teve em ilha local? Eu tive. E espero que alguns de vós também possam estar, ok? E então, a ideia pré-concebida que eu tinha sobre as Maldivas, como se calhar muitos de nós temos, o conceito típico de lua de mel, resort em regime tudo incluído, ilhas privadas. E não é nada disso que eu procuro nas minhas viagens. Eu, nas minhas viagens, procuro uma experiência mais autêntica, em contacto com a população local, de modo a conseguir experienciar a cultura e de modo a conseguir viver da forma que aquelas pessoas vivem no seu dia-a-dia. Provar a comida, sentir os cheiros, ver as crianças irem à escola. E foi isso que eu comecei a pesquisar sobre as Maldivas, quando comecei a definir a minha viagem às Maldivas. Um dos objetivos que eu tinha também na minha viagem era ir mergulhar, porque eu sou mergulhadora, faço mergulho de garrafa, e então tive que identificar ilhas locais que estivessem abertas aos turistas, porque nem todas as ilhas locais nas Maldivas estão abertas ao turismo local, e ilhas também que tivessem oferta de centros de mergulho. Depois de ter identificado as ilhas onde eu iria estar na minha primeira viagem foi uma viagem de 15 dias, e então distribuí a minha estadia por 3 ilhas. Foi o plano que eu delineei inicialmente. E então, previamente, comecei por estabelecer contactos com centros de mergulho para tentar perceber como é que seriam as dinâmicas dos centros de mergulho. Depois de ter identificado os centros de mergulho, comecei a pesquisar por alojamentos. E aqui acabei por recorrer ao Booking. Era a primeira vez que ia estar nas Maldivas, não tinha feedback de ninguém que tivesse estado numa ilha local, e então recorri ao Booking. E foi assim que eu fiz a minha pesquisa para ir às Maldivas. E então, eu vou a primeira vez para as Maldivas, com a expectativa em alta, a primeira vez que ia para as Maldivas, e foi coincidente com o meu aniversário. Eu faço anos em dezembro, aqui está frio. 29. Aceito prendas. Sempre que tenho a oportunidade, procuro passar o meu aniversário fora, porque aqui em dezembro faz chuva e frio, eu não gosto de chuva e de frio, então sempre que posso procuro passar em destinos tropicais. E assim foi, eu cheguei às Maldivas no dia 29 de dezembro. Eu cheguei, mas a minha bagagem de porão não chegou. Pronto. E então começou bem. Eu já pensava, bem, e agora o que é que eu vou fazer nestes dias todos de férias, sem bagagem de porão, mas tentei. Bem, eu vou relativizar, eu estou nas Maldivas, eu quero lá saber da tralha toda que trato na bagagem de porão. Então a minha sorte é que tinha comigo aquele essencial que vai na bagagem de mão, não é? Mas tinha muito pouca coisa. Eu nem os chinelos de praia tinha. E então a grande vantagem foi assim que cheguei às Maldivas, na ilha local, o transporte entre a ilha de Malé, que é onde é o aeroporto, e as ilhas locais é feita de speedboat, e nós assim que saímos do aeroporto deparamos logo com aquele mar azul. E eu, quer lá saber da mala, não é? Eu quero aproveitar ao máximo tudo aquilo que eu possa ter para aproveitar aqui. E então vou de speedboat para a ilha, e foi nesse momento que eu comecei a pensar, bem, então agora eu vou chegar à ilha, e como é que eu vou identificar a guest house? Porque não queria ter internet durante esses dias, porque queria mesmo estar desconectada do mundo real. E então era mesmo para viver a experiência ao máximo. Então pensei, bem, Google Maps não vou ter, porque não vou conseguir identificar o alojamento pelo Google Maps. Então pensei, bem, uma preocupação de cada vez. Eu quando sair do barco logo vou perceber como é que vou chegar à guest house. E então, à medida que nós nos aproximamos do Porto, começamos a ver imensa gente no Porto. O que é que eu pensei? Bem, aquelas pessoas agora vão entrar no barco, nós saímos, e elas entram no barco e seguem para o próximo destino. Mas não, então, no Porto das ilhas locais, nós temos representantes de todas as guest houses que vão receber turistas à espera dos turistas. Por cortesia, eles estão à nossa espera, devidamente identificados, tal como geralmente estão no aeroporto à nossa espera, e ali eles estão com uma placazinha, ou com o seu nome, ou com o seu nome, não, desculpem, com o nome do alojamento, ou então estão devidamente identificados com alguma roupa que nos permita identificar o alojamento. E têm
também uns carrinhos de golfe, que é a forma que eles têm de transportar os turistas e as bagagens para as guest houses. E então, neste primeiro contacto, eu dirijo-me à guest house que tinha reservado e a senhora, então, diga-me onde é que está a sua bagagem para nós pormos no carrinho. Eu não tenho bagagem, é só isto. Ele ficou muito preocupado, mas não tem bagagem? Eu não, eu cheguei, mas a minha bagagem não. E então, a partir daquele momento, o senhor tranquilizou-me logo e disse, olha, não se preocupe, dê-me a informação que apresentou no aeroporto, que nós a partir de agora tomamos conta. Nós vamos estar em contacto diário com o aeroporto, vamos tentar perceber quando é que a sua bagagem chega, estamos em contacto com o speedboat e nós arranjamos forma da sua bagagem chegar aqui. E assim foi, eu não precisei de me preocupar mais com a mala. A mala 2 dias depois estava no alojamento à minha espera. Eu tive que me desenrascar 2 dias sem a bagagem de porão. Mas eu ia com o objetivo de mar. E então na minha bagagem viaja comigo, sempre que eu vou para destinos de mar, máscara de snorkel, o tubinho de snorkel e lá vou eu, primeiro contacto com o mar das Maldivas. E assim que chego à praia, quando eu me começo a aproximar da praia, penso, bem, agora vou já ali levar uns escaldapés da areia que deve estar super quente. Nas Maldivas a areia não aquece, porque é de coral, é o coral desfeito e a areia não aquece, é incrível. Enquanto nós aqui vamos para a praia, pomos o pé na areia, escaldamos o pé, ali não. E então, quando eu entrei dentro d'água a primeira vez, eu pensei, bem, isto agora aqui no início está cheio de coral partido, se calhar não tem muita vida, mas assim que eu entro dentro d'água, parece que estou a entrar no cenário real do filme do Nemo. Aqueles peixinhos todos coloridos que nós vemos no filme do Nemo, nós vemos debaixo d'água nas Maldivas. E depois não precisamos de nos afastar muito da praia para começarmos a ver tartarugas, várias espécies de tubarões, raias, e é quase impossível, para mim que sou uma apaixonada pelo mar, é quase impossível sair de dentro d'água. Eu sempre que vou às Maldivas, no final das minhas férias, a pele das minhas mãos cai, porque começa a escamar. Deve ser algo efeito, aquela temperatura da água também é convidativa, não é? Temos água a 30 graus e é quase impossível sair dentro d'água, né? Nem sequer conseguimos refrescar. E nesse primeiro dia, nós, depois de estarmos a tarde toda na praia, tínhamos que ir ao centro de mergulho a alinhar o dia seguinte, porque já íamos com a expectativa de começar a mergulhar no dia seguinte. Só tínhamos estabelecido contacto com o centro de mergulho através do WhatsApp, a pessoa não nos conhecia, nós íamos nos apresentar, o combinado era nós levarmos o nosso equipamento e também justificar que tínhamos que utilizar equipamento do centro de mergulho. E logo nesse dia somos convidados pelo dono do centro de mergulho para um jantar maldiviano, para experimentarmos a culinária. E jantámos mesmo ali no centro de mergulho. Eu nunca tinha estado nas Maldivas, a primeira vez que lá chego sou recebida desta forma. E as pessoas fazem mesmo sentir-nos em casa. Como há aquela dualidade entre resorts e ilhas privadas e as ilhas locais, eles também querem atrair os turistas para as ilhas locais, depois acabam por ter este tipo de comportamento connosco. E é incrível. E depois jantámos com eles, obviamente, experimentámos peixes cozinhados de várias formas, e caril, e sopa de peixe, e caril de frango, e aqueles sabores são todos incríveis, porque é muito diferente da nossa culinária. E depois, no final do jantar, o Nick, que é o dono do centro de mergulho, convidou-nos para irmos passear à praia. E eu pensava, fogo, eu estou cansada, eu já não apetece ir para a praia passear. Já só queria ir descansar, tinha tido uma viagem de quase 24 horas, não tinha bagagem, mas pronto, ok, vamos passear à praia. Quando nós saímos do centro de mergulho, começamos a dirigir para a praia, que era na ponta oposta da ilha. A ponta oposta são 600 metros, está bem? Também a distância não é assim tanto, aquilo faz em 10 minutos. Mas à medida que nos fomos aproximando da praia, eu percebia que era uma praia muito escura e eu pensava, tínhamos uma praia tão perto do centro de mergulho, porque é que viemos para a ponta oposta da ilha? E então, à medida que nós começamos a entrar na praia, começa a ver o mar, a bater na areia e a deixando um rastro azul cintilante, bioluminescência. E é um fenómeno incrível. E eu já tinha tido o privilégio de assistir a este fenómeno numa ilha no Camboja, mas era dentro d'água e tínhamos de estar a agitar os barcos, os braços para conseguirmos ver o brilho. Mas ali era incrível, à medida que o mar batia, deixava um rastro azul cintilante. E depois nós punhamos os nossos pés, começávamos a andar assim para trás e ficava um rastro incrível azul. E isto é fantástico e é impossível não ficar apaixonada pelas Maldivas. E
esta conjugação do fundo do mar, das cores, a bioluminescência, a forma como nós somos recebidos pelos locais, é incrível. Então desafio-vos. Muito obrigado por cá estarem. Agradeço muito ao Arthur por me convidar para estar aqui convosco. Ter a oportunidade de dar aqui um meu testemunho das minhas viagens. O que me aconteceu, a história que eu trouxe para aqui hoje, é uma história que aconteceu na Nicarágua. E é a história... estou a ficar rouco. Era mesmo que estava a precisar. É uma história de uma das noites mais difíceis que eu tive na minha vida. Muito obrigado, Luís, meu assistente Luís. Isto não, um orador precisa de um bom assistente. Uma das noites mais difíceis da minha vida. E não desejo isto a ninguém. O que é que aconteceu? Nós chegámos ao Panamá, eu e a minha família. Eu tenho a minha mulher, a minha Inês e 4 putos. Tenho 2 casais de miúdos. Quando nós saímos para a viagem, a mais velha tinha 10, depois 8, 6 e 4. Portanto, bastante pequenininhos. E nós chegámos ao Panamá de veleiro, atravessámos o Atlântico até ao Panamá e depois estávamos fartos do barco, sobretudo a minha mulher. Não está aqui, nem vai ver a gravação, certeza. E decidimos fazer uma viagem de carro. Vamos conhecer a América Central, João. Vamos dar uma oportunidade e tal. Deixamos o barco e vamos conhecer um bocadinho o resto da América Central de carro. De autocarro, a viajar, a metermos em transportes públicos. Também alugámos carros. E fomos dar... passámos pela Costa Rica e fomos dar à Nicarágua. Estávamos muito cansados de viajar. Eu sei que é difícil de conceber isso, mas nós estávamos há 1 ano e meio a viajar seguidos e que queríamos ter o nosso pequeno lar. Depois do barco, nós queríamos ter um pequeno lar e alugámos uma casa na Nicarágua para 1 mês. Um Airbnb, uma casa junto à costa do Pacífico, assim uma vivendinha com piscina. Isto vai ser um mês fantástico, vamos fartar-nos de beber umas cervejinhas, curtir com os putos, ir à praia. Os caseiros avisam-nos: olha, vocês podem beber água da companhia das 7 da manhã às 10. Depois, a água é trocada para o poço. Vocês, nessa altura, têm que ir beber água de um depósito. Ok? Não vamos consumir esta água. Segundo dia, Francisco, que tinha 6 anos, 7 anos, não me lembro bem. Dói-me a barriga, mamãe. Dói-me a barriga, papá. Deve ter sido a água. Telefonema para a pediatra. Olha, Joana, passa-se isto com o Francisco, deve ter bebido água. O que é que fazemos? Antibiótico Lactospetro. Vamos logo acabar com a bactéria. Pode ser assim uma coisa diferente. Então, acabam-se os assuntos e resolvemos. Demos um antibiótico, obviamente. No dia seguinte, o Francisco não estava muito melhor. Não estava mal, não estava muito melhor. Mas durante essa noite, a noite seguinte, queixou-se muito. Dói muito a barriga. De manhã, levantámos-nos, videochamada para a pediatra. Olha, Joana, isto não está resolvido, ele está a ficar cada vez pior. Então deixa-me falar com ele. Francisco, levanta-te. Ele levanta-se, olha, muita barriga, salta. Inês, hospital. Tenho já aqui a referência dos hospitais na Nicarágua. Deves ir para Las Mascotas e Manágua. E nós estávamos a 3 horas de Manágua, que é a capital, onde estava o hospital. Vamos ao centro de saúde. Nós estávamos num pueblo que se chama Pochumil. Se forem até a Nicarágua, podem, por curiosidade, ver o pueblo. É um sítio simpático, muito local. E vamos para o centro de saúde. Por azar, a porcaria dos caseiros tinham saído, não estavam os caseiros, estivemos num impasse. O que é que fazemos aos outros? O que é que não fazemos? Alice, aguentas aí os teus irmãos. A Alice era mais velha. Aguentas os teus irmãos, porque isto é mesmo grave, temos que levar o Francisco até ao centro de saúde. Passámos lá amanhã, despistaram, apendicite. Apendicite. O que é que vamos fazer agora? Estivemos lá, eu tive que regressar a casa para estar com os putos, com os outros 3. E a Inês ficou com o Francisco e chamam uma ambulância. A ambulância chega, leva o Francisco. A ambulância era um jeep. E a meio da tarde, o Francisco vai para Manágua. Portanto, eles chegámos a Manágua, com passo de espera, percebem que a situação não estava assim muito famosa e resolvem esperar pela equipa
que entra às 7 da manhã no hospital. Portanto, e esta noite foi uma noite muito difícil para mim, porque estava a 3 horas do meu filho, a 3 horas da minha mulher, não conseguia comunicar com ela, porque tínhamos telemóveis, tínhamos cartões SIM, mas ela estava num sítio sem rede. E só tinha que sair ao pé dele para me vir telefonar, para me conseguir explicar. Olha, está tudo bem, passa-se isto, não está. E eu ficava 2 horas, 3 horas sem ter notícias dele. Portanto, isto foi, se calhar, desde as 8 da noite até às 7 da manhã, a ter só pequenas notícias de vez em quando. E nessa noite eu equacionei uma coisa, coloquei pela primeira vez na minha vida uma hipótese que era: há um perigo real com um dos meus filhos. Que é uma coisa absolutamente horrorosa, como sabem. E conseguimos que ele fosse operado, obviamente. Ele foi operado por excelentes profissionais. A Nicarágua é um país diferente em termos económicos, mas em termos de conhecimentos, medicamentos e capacidades humanas é igual à nossa. E nós depois, portanto, eu, durante o tempo de espera, fui comunicando com os serviços diplomáticos portugueses. Eu conhecia o embaixador, tínhamos estado na casa do embaixador do Panamá, quando passámos por lá, e conheci-me pessoalmente, e ele pôs logo os serviços diplomáticos em ação. Agora, o Francisco safou-se, não aconteceu mal nenhum. Dias mais tarde, eu consegui falar outra vez com o Gonçalo, o embaixador, que me disse: pá, olha, que isto esteve mesmo muito, muito perto de dar merda. Desculpem a expressão. Agora, o que é que eu quero vos trazer para aqui? Qual é o meu testemunho? O que tiver que acontecer, acontece. E vai acontecer na nossa casa, vai acontecer na Nicarágua, ou vai acontecer no meio de um barco, no meio do oceano. Aquilo que eu resolvi trazer para aqui, uma história, acabou bem. Há uma história, se calhar, das piores que eu tenho para vos contar, em termos emocionais. Mas, reparem, o que é que eu faria se ficasse em casa e mantivesse o meu filho ali? Não iria acontecer nada de diferente. Nós temos que enfrentar a vida, ou pelo menos eu sinto que é isso que tenho que fazer. Tenho que enfrentar a vida, vivê-la e gozar. Viajar, para mim, é das coisas mais maravilhosas que podemos fazer. Viajar com os meus putos foi das coisas também mais incríveis que fizemos. Esta história, eu peço, ou eu espero, que vos elucide de duas coisas. Esta de que o que tiver que acontecer, acontece, e de que a Nicarágua é um país muito simples, muito básico, mas tivemos uma ajuda tão grande em que o Alejandro, que é o cônsul honorário da Nicarágua, fez um telefonema para a mulher do presidente. A Nicarágua é uma democracia controlada por um casal, o presidente e a presidenta. E, portanto, é um paradoxo. Uma democracia controlada por alguém não pode ser. Mas, graças a Deus que o é, naquele momento, porque aquela senhora fez um telefonema para o hospital e o Francisco passou a ter um acompanhamento diferente. Porque ele estava a ser medicado com os padrões da Nicarágua. O corpo da Nicarágua é um bocadinho diferente do corpo de um português que já recebe antibióticos e medicamentos há mais gerações. E ele estava a ser mal medicado, a gritar de dores, e conseguiu, com este telefonema, conseguiu resolver a situação dele. E é uma coisa que se calhar não é o que fica melhor, mas a partir desse telefonema foram limpar o quarto onde o Francisco dividia com mais 4 pessoas, limparam com lexívia, tiraram as outras 3 pessoas do quarto e deixaram lá. É injusto, mas era o meu filho. E, nesse caso, abrimos uma exceção. Ou eu abro uma exceção. Todos somos pais e sabemos que... Não somos todos pais, mas quem o é sabe que não somos justos quando pensamos nos nossos filhos.
vivam a vida, gozem-na e não tenham medo, porque o que tiver que acontecer vai-vos acontecer, mais cedo ou mais tarde. Muito obrigado por cá estarem. Obrigado pelo silêncio e vamos gozar. Toda a gente bem-vinda aqui. Agradeço imenso estes 10 minutos de atenção. Eu vou falar de Colômbia, que é a minha paixão, e para falar de Colômbia, obviamente, vou começar em Istambul. Então, o que é que aconteceu? Quando eu decidi dar uma volta ao mundo e comecei em Istambul. E logo no primeiro dia, porque tinha muita experiência, houve um erro. E então eu cheguei com uma reserva de 10 dias e tive um dia só. Então eu estou a chegar e preciso resolver, já era tarde, super nervoso na altura. Agora já não ficava nervoso, mas na altura super nervoso, a minha vida vai acabar. Começámos a falar, soluções. A única solução que eu tinha era ir mudando de quarto. Se eu quisesse ficar sempre no mesmo quarto, não podia ficar. E eu, mudo, não há problema, prefiro ter essa segurança. E então, na primeira mudança, eu estava super entusiasmado com a minha viagem. Então, contava a toda a gente, vou dar uma volta ao mundo, que fiz. Eu vou para aqui, vou para ali, vou para a América do Sul. E eu dormia em dormitórios. E o meu colega diz, quando eu faço o roteiro todo, não vais à Colômbia. Era colombiano. E então, começa-me a falar de Colômbia, mas assim com uns olhos de quem está apaixonado. Primeira semana. Sim, essa paixão, primeira semana, amor de vida. E eu fiquei como curioso e com a sorte que eu tenho, ele era dono do hostel. Então diz-me logo, se fores à Colômbia, vem à Colômbia, não é se fores, vem à Colômbia e ficas o tempo que quiseres no hostel e eu ainda faço uma tour. E eu pensei, isso seria fixe, mas é mais tarde. Segunda mudança, história repete-se. Sem o hostel. Mas a mesma coisa. Começa a falar da minha viagem. Mesma resposta. Não vais à Colômbia. E os mesmos olhos. E isso intrigou-me logo. Pôs-me uma semente, tipo. Duas pessoas diferentes que se expressam da mesma forma. O que é que há ali? Então, o para mais frente chegou, porque o tempo vai passando. E passado 8 meses estava em LA a buscar a viagem para a América do Sul. Já assim como... e a viagem mais barata era a Colômbia. E eu, eu então fiz uma coisa que faço de vez em quando, que é tirar o barro à parede, a ver se cola. Envio a mensagem, olha, 8 meses passaram, se calhar não te lembras de mim, é isto, a proposta ainda está. E ele, e era por mail, por palavras, a mesma energia. Por favor, vem para cá, eu quero te mostrar tudo. Avião e voo. Como é óbvio, uma pessoa, quando está no avião, e quem me conhece sabe que eu sou ansioso, começa a pensar, e se isto é demasiado bom para ser verdade? Vou para Medellín, tipo, não conheço lá ninguém, vamos lá ver. E então, a realidade é que era mesmo verdade, e isto é verdade, acreditem em mim, estou a sair do aeroporto, e tenho uma banda a tocar para as pessoas que estavam atrás de mim. Não era para mim, mas eu conto sempre a história e eu acredito que era para mim. Ou seja, eu acredito que a Colômbia em si orquestrou aquilo tudo para eu chegar e acontecer isso. E então, a partir daí, era mesmo real. Ele disponibilizou-se, mas sem problemas. Era uma casa. E isto é muito colombiano. Colombiano, se te diz, pode-te conhecer há pouco tempo, mas se te diz, se fores àquele sítio, tens uma casa, telefona-me, tu telefonas e ele vai-te dar. Isto é a hospitalidade colombiana. E então, esse foi o primeiro passo. E a seguir a isso vieram muitas histórias, que eu estou restringido de tempo, que não posso contar. Sim, mas são demasiado longas. São muitas, mas posso dizer, mudei de vida, tornei-me fotógrafo, fui publicado num jornal, uma foto minha. Apaixonei-me pelo país, voltei lá, não sei, 6 ou 7 vezes. E o resto é mesmo uma história de paixão. Então, para concluir, o que eu queria dizer é, viajar às vezes é aceitar um erro, chegar a uma conclusão, seguir o coração e ir à aventura e entrar num país que não se conhece mesmo,
e na altura estou a falar há 12 anos atrás, de coração aberto, pá, e o resto é mesmo uma história de paixão. Obrigado. Bem, e em especial obrigado porque eu sou uma pessoa ansiosa e houve aqui muitas pessoas que me ajudaram a fazer esta conversa. Assim que, obrigado. Olá, eu sou o Francisco e prometo não demorar muito tempo, sei que estamos todos com fome, mas vamos lá. Eu tinha acabado a licenciatura há mais ou menos 6 meses, tinha começado a trabalhar e um dia chego a casa e estou-me a queixar à minha mãe das dificuldades da vida de um trabalhador. A minha mãe olha para mim como se eu fosse um bocado parvo e diz-me assim: Francisco, se trabalhas numa agência de viagens, vais viajar. Isto que agora parece óbvio, na altura não era muito por alguma razão, mas eu decidi seguir o seu conselho e, para mal dos seus pecados, decidi subir uma montanha no norte da África. A minha mãe achou zero piada. Mas eu já estava motivado, já ia, estava decidido. Fui com a Papaléguas, claro, e a Papaléguas enviou-me a lista de material. Muita gente sobe o Tubo todos os anos. Há uns que são mais aventureiros, há uns que são mais rápidos. Mas eu garanto-vos uma coisa, ninguém foi mais mal preparado do que eu. Não por culpa da Papaléguas, atenção, por culpa minha. Eu passei um total de 5 minutos a olhar para a lista de materiais. Passei meia hora na Decathlon e assumi, estou pronto para subir uma montanha. E lá fui eu. Um último detalhe importante. Antes de eu ir, o Luís falou muito da massagem hammam, uma massagem tradicional marroquina, uma coisa espetacular, e disse-me, quando tu desceres a montanha, tens de fazer a massagem hammam. Isto vai ser importante mais tarde na história. Mas pronto. Devido a ter passado apenas 5 minutos a olhar para a lista e apenas meia hora na Decathlon sem falar com ninguém, houve várias peripécias que daqui nasceram e esta história vai ser essas peripécias. A primeira delas foi, num dia já a alguma altitude, começou a chover. Uma chuva torrencial. Mais o vento e a altitude, eu estava cheio de frio, pensei, vou-me agasalhar. Meto o casaco, meto as calças mais quentes, meto um polar por baixo. Estou à procura das minhas luvas e percebo que não tenho luvas. Isto, na altura, não era grave, era desagradável, mas não era grave. Tornou-se grave quando começou um nevão, que não era esperado, mas as viagens de aventura têm estas coisas. E estava a nevar, estava frio. Eu tive uma ideia genial. Vou pôr meias nas mãos para serem luvas. E eu pus, bem, e senti-me quente, senti-me confortável e, mais do que tudo, senti-me orgulhoso, senti-me genial. Bem, ninguém pensou nisto antes de mim. Esta sensação espetacular durou um total de 2 minutos, porque a seguir, óbvio, a neve derreteu, as meias ficaram molhadas, fiquei com mais frio do que tinha antes, as mãos roxas, mas pronto, seguimos, é aventura. Outro problema que nasceu desta má preparação foi o seguinte. Houve um dia em que começou a fazer sol, depois do nevão, um imenso calor, e eu subi grande parte da montanha, t-shirt, óculos escuros, bem, podem imaginar, eu sentia-me o alpinista mais fixe do mundo, assim a andar montanha acima, e via a malta de casaco e não percebia porque está tanto calor, para que eles andam de casaco. Detalhe importante, na lista de materiais da Papaléguas dizia protetor solar. Eu penso, não é? Protetor solar é para o calor, não é? Estou na montanha, está frio, para que é que eu preciso de protetor solar? Qualquer pessoa que conheça montanhas, neve, altitude e sol, percebe o tamanho do meu erro gigante. Mas pronto, lá fui. Quando dei por mim, estava da cor de uma lagosta, nos braços, no pescoço, no nariz, horrível. E ainda faltava subir o resto da montanha e descer tudo. A descida foi a parte mais difícil. Onde é que isto se torna um detalhe importante? Vou saltar aqui um bocadinho na história e já volto cá atrás. No final, cheguei a Marrakech outra vez, depois de subir e descer a montanha. Estou cansado. E decido, vou fazer a massagem hammam. E o Luís tinha-me recomendado encontrar assim, um sítio para os locais, um sítio que não fosse turistas. Então eu perguntei a toda a gente, ao senhor do hotel, cancelei um tour de Marrakech a meio para chegar a horas ao sítio da massagem, num bairro horrível, para me assegurar que não havia turistas, era uma coisa a sério. A meio da massagem, apercebo-me de alguma coisa que, com 2 minutos de pesquisa, tinha descoberto. A massagem hammam é uma massagem esfoliante. No que é que consiste? O massagista mete uma luva áspera e esfrega-nos da cabeça aos pés. Isto em condições normais tinha sido maravilhoso. Eu não estava em condições normais. Eu estava com o pior escaldão do mundo. Mas digo-vos uma coisa, aguentei as 2 horas de massagem, não me queixei, por uma questão de orgulho até agradeci no final e disse que tinha sido espetacular. Mas pronto, voltando atrás. Estou eu a chegar, é a última noite antes de chegar ao cume, dormimos no refúgio de montanha, que é a noite em maior altitude e um frio horrível. E eu chego lá e estou a falar ali com a malta que ia partilhar o quarto comigo, porque eu gosto de falar com a malta, e eles começam a falar dos graus do saco de cama e a dizer, o meu está pronto para 0 graus, o meu está pronto para menos qualquer coisa. Eu até àquele momento nem sabia que havia um saco de cama diferente, mas sei que um saco de cama é um saco de cama, não é? O meu tinha a temperatura mínima de 10 graus. Entre 10 e 0, está ali qualquer coisa.
Bem, eu dormi com a roupa toda, em várias camadas, 2 calças, todas as minhas camisolas. E mesmo assim dormi muito mal, porque passei um frio horrível. Os refúgios de montanha, pelo menos aquele, não tem qualquer isolamento, não tem aquecimento, como podem imaginar, os quartos são frios. E pronto, dormi mal. No dia a seguir saímos às 4 da manhã, que é um frio horrível, não se vê nada. E mal estou a pôr o pé de fora, um guia para-me e diz-me, pá, o que é que estás a fazer? Eu, confuso, eu disse, vou agora, vamos subir. E ele diz, mas não tens luvas? Eu, seguríssimo, não. Bem, vasculhámos a coisa abaixo, porque ele disse que não era seguro, meti as luvas. Mal pus um pé de fora, percebi que ele tinha razão. Tinha umas luvas já agora esburacadas que alguém tinha abandonado lá no refúgio. O maior frio que possam imaginar. Um vento cortante, neve. E não havia sol para nos aquecer, eram 4 da manhã. Uma coisa horrível. Foi duro, foi muito difícil, mas valeu a pena. E cheguei ao cume, vi o nascer do sol, alguma das vistas mais bonitas que já vi em toda a minha vida. Eu adorava poder-vos dizer o que é que senti naquele momento, orgulho, felicidade, misturada com cansaço, mas aqueles que de vós já subiram montanhas, certamente já sabem o que é que eu estou a falar, e aqueles que não subiram, mesmo que eu estivesse aqui a descrever, só iam descobrir se subissem eles próprios. Então digo-vos só uma coisa. Subam uma montanha, o meu conselho. Vão, qualquer que seja a montanha, alta, baixa, até pode nem ser uma montanha, a vossa montanha pode ser uma coisa diferente. Subam e vão. Mas vão melhor preparados do que eu. Obrigado. Então, boa noite a todos. Tal como os meus colegas já disseram, também agradecer a vossa presença aqui. É um gosto enorme ver esta sala cheia de viajantes e de pessoas entusiasmadas e a sorrir por viajar e por conhecer outras pessoas por este mundo. Então, a Grécia. Bem, não sei quanto a vocês, mas Grécia, a mim, nunca me disse grande coisa, porque só ouvia falar em praias e ilhas, e pá, eu gosto de natureza, gosto de montanhas, então só ouvia falar em Santorinis e Mykonos e... talvez um dia. Sim, pronto, mas enfim, não é? Em termos de viagens... Exato. E então é engraçado que em 2016 a Grécia vem ter até mim, basicamente. Eu estava a trabalhar no Algarve e há uma moça grega, que está aqui ainda hoje comigo, a aturar-me, que veio decidiu vir para Portugal, num voluntariado de 1 ano, e escolheu o Algarve, precisamente o sítio que eu estava a trabalhar. Bem, pronto, quer dizer, posso dizer que me entusiasmei e apaixonei primeiro por ela, mas depois muito rapidamente o país também ganhou o seu encanto e a minha paixão e o cantinho aqui no meu coração. Então, em 2018 começo a viajar para a Grécia, várias aventuras, também o quebrar de muitos estigmas, porque ela é do norte, era para onde eu viajava, para o norte, e aí comecei a perceber, principalmente a primeira viagem, só com aquele Mykonos e Santorini na cabeça, e chego lá a Thessaloniki, neve, montanhas, o que é isto? O que é isto? Mas como assim? Estou na Grécia? Sim, Grécia são montanhas. Ok, boa, fixe. E pronto, mas peripécias à parte, só de viagens e de volta, pronto, é como todos nós temos. Em 2021 decidimos mudar para a Grécia, viajar e viver mesmo para a Grécia. E aí, pronto, despedi-me do meu trabalho e na Grécia tinha tempo para explorar, estava a trabalhar part-time por computador, então tinha tempo para explorar. Só que, como bom português, estava habituado ao meu carrinho desde que me permitiam a conduzir, não é? E chego à Grécia, ops, não tenho carro. E agora? Então a primeira coisa é, bem, olha, desisto. Faço as minhas caminhadas e à volta de casa e pronto. Mas depois assim, não, espera lá. E então rapidamente comecei a perceber, tenho carro, posso pedir o carro emprestado ao meu sogro, o meu cunhado tem uma bicicleta, há transportes públicos, então o que é que eu estou aqui a fazer em casa? Está frio, mas eu tenho roupa. Então comecei a explorar. Pronto, e basicamente comecei a descobrir uma Grécia que eu completamente ignorava, só estava a morar a 900 metros de altitude, que eu para mim isto era aí o máximo que eu imaginava que a Grécia tinha de altitude na minha ingênua negligência do início, de alguns anos atrás. E pronto, alguns episódios que tive entretanto, explorava muito com bicicleta. Eu vivi 10 anos no Algarve, sou alentejano, mas vivi 10 anos no Algarve, nunca usei bicicleta na minha vida. Cheguei a uma zona montanhosa e nunca tive tanto entusiasmo por pegar numa bicicleta e sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Mas estava cheio de entusiasmo, cheio de energia.
Só que na Grécia há muitos cães asilvestrados. E eu, epá... Então estava-me a limitar imenso e encontrava um cão, voltava para trás. Epá, vamos embora. Cães asilvestrados, rapidamente se resolve o problema. Quer dizer, relativamente bem. Mas já também há muitos cães pastor. Então, uma vez que eu estudava as minhas caminhadas, em várias aplicações, seguramente vocês também conhecem, e tinha uma montanha relativamente perto que todos os dias de manhã olhava para ela, eu tenho que subir àquele pico. Não era muito alto, era 2000 e poucos metros. Chego lá de bicicleta, ok, vou estudar a aproximação. Fui, bora, é hoje, bicicleta, saí bem cedo, estaciono a bicicleta lá numa árvore, começo o trilho de aproximação e começo a ouvir cães a ladrar. Opa. E sabia que, pá, quer dizer, sabia. Normalmente os cães asilvestrados nunca ladram assim com tanto fervor. Eu disse, isto não deve ser deve ser se calhar algum pastor ou assim. E começaram a vir, disse, bem, para aqui tenho um vale, já não tenho tempo para ir para a bicicleta, para o outro lado tinha assim um pequeno cerro, olha, cerro acima, corta-mato, bora, comecei a correr, eles começaram a vir no caminho, alguns começaram a subir o cerro, bora, siga para cima, pararam, passado algum tempo, mas os mais velhos foram seguindo pelo caminho, que era mais ou menos paralelo, porque a minha ideia é subir o cerro, deixo, caminho, montanha que estava naquela direção. Ok, eles foram sempre andando e eu bate-mato, eles acompanharem pelo caminho. Bem, olha, vou tentando. Corta-mato, basicamente fiz o dobro dos quilómetros e dei a volta, não cheguei ao pico, dei a volta, basicamente contornei a propriedade do pastor, que era de vacas, na verdade, até arranjar maneira de voltar para a bicicleta. Que felizmente tinha marcado o pino, porque senão já nem sabia onde é que era o raio da bicicleta, com tanto stress de olhar sempre onde é que estavam os cães. Mas pronto, digo assim, bem, eu tremia por todo lado no início, depois estava cheio de entusiasmo de ter conseguido, todo arranhado, e disse, bem, diga-se, nunca pensei em desistir, vou ficar ainda mais motivado para... Isto não pode ser, eu consegui, tipo, superei, arranjei uma alternativa. Mas depois tive um tempo sem pegar na bicicleta, bem, agora vou pedir o carro emprestado ao meu sogro. Então comecei com algumas road trips e entretanto ainda nunca tinha conhecido uma ilha e nem feito travessia com carro para uma ilha. Então há uma ilha no norte do mar Egeu, que é Tassos, que é a ilha que fica mais a norte, é relativamente fácil de aceder de carro. Road trip para lá, paisagens incríveis, e atravessar cordilheiras de montanhas junto ao mar, brutal. Correu tudo bem com a travessia, pronto, aquilo é sempre um caos, mas correu tudo muito bem. Chegamos ao hotel em Taços, novo episódio com animais. Os animais gostam mesmo de mim. Mas enfim, chegámos ao hotel, deixámos as coisas, fomos conhecer Taços, reparámos que a porta do hotel estava aberta, a porta, a janela, para arejar, é normalmente uma coisa que a gente gosta de fazer, portanto, olha, fixe, é só deixar as coisas, descansar um bocadinho, vamos conhecer e comer qualquer coisa. Voltamos ao quarto, já durante a noite, e olhamos para a cama, caralho, então, mas não nos deitámos na cama e os lençóis estão... E cheiro, tipo, cheiro muito estranho, o que é que aconteceu aqui? Abrimos os lençóis, uma mancha amarela, e nós vamos os dois, mas será que... Nada, não havia nada no céu, no teto. E eu comecei, isto é cheiro de mamífero, há um bicho que entrou aqui. E começámos a explorar e estava um gato debaixo da cama. E depois a senhora, incrédula, fomos explicar à recepção. Ela, mas não conseguia acreditar, mas felizmente o gato ficou lá como prova, porque senão tinha sido um bocado engraçado. Mas pronto, isto para dizer que tinha muito mais peripécias e aventuras, mas é difícil explicar e decidi optar por estas duas curtas, que por um lado pode não parecer assim nada de espetacular, mas por um lado demonstraram-me ou ajudaram-me a ver que há sempre forma de dar a volta ao assunto. Com a bicicleta limitei-me bastante, mas depois já estava a fazer 30 km de bicicleta, mais 30 a pé e voltava para trás no mesmo dia. Com o carro começámos a fazer quilómetros e quilómetros, montanhas, e um carro velho, mas o carro aguenta, vamos embora. E comecei a parar em sítios que eu digo,
nunca imaginaria a Grécia daquela forma. E então, quando chega a Meteora, por exemplo, que paramos o carro e eu vejo um penhasco e estão tipo mosteiros lá em cima, tipo, como? Como? Como é que alguém se lembrou de pôr um mosteiro num penhasco de 300, 400, 500, 600 metros? Como assim? São cenários incríveis. Depois fui à zona de Zagori, no noroeste, mesmo no cantinho noroeste, que é uma montanha também lindíssima, de Pidos. Tem o Valha Kaila, que é muito conhecido. E a zona de Zagori, são basicamente, sim, uma comparação muito grosseira, são as nossas aldeias de xisto, né? São de pedra, e são também um conjunto de 40 e tal aldeias. E tem também paisagens com neve, incrível, incrível. E tem um desfiladeiro de Vicos, que é, não sei se conhecem ou se já ouviram falar, Vicos está no recorde do Guinness como o desfiladeiro que tem a altitude ou a profundidade mais alta em relação à sua largura. E realmente passar nesse bocadinho e estar lá em cima no viewpoint com o nascer do sol é incrível. E para mim foi mesmo tipo, uau, temos destes cenários na Grécia que só me vendiam como ilhas, e a verdade é que tem ilhas lindíssimas, mas não é como nos pintam, e temos montanhas, temos neve, temos desfiladeiros, e pronto, e é isso. A mensagem um pouco aqui é que eu tenho mesmo dito também com amigos e muita gente que me partilha viagens, porque agora está muito a moda de destinos mais paradisíacos, tropicais, mas temos sítios tão incríveis ainda portanto, por explorar aqui tão perto, na nossa Europa, não é? Porque basicamente é seguro viajar por todo lado, bem, por enquanto. Vamos ver até que ponto, não é? E é muito mais barato, é incrível, e mesmo a Grécia, que só nos querem vender Santorini, tem tanto sítio para ir no seu continente que é incrível. E acho que pronto, é um bocado isso. Fazer como eu, quer dizer, acho que no geral a mensagem é ir ver para querer mesmo, e ir ver mesmo com os nossos olhos. Porque estavam-me a vender uma coisa que não era é uma ínfima parte da realidade, mas tem muito mais por trás. E se nos ficarmos presos ao que nos dizem, nós não vamos conhecer essas outras belezas e olhar da nossa maneira para o mesmo destino. E pronto, basicamente é isso. Obrigado. Sou o Ricardo. Eu faço normalmente viagens em 3 vetores diferentes. Um vetor profissional, que tem a ver com guiar, guio trekking na Patagónia e noutros sítios também. Outro vetor tem a ver com viagens com objetivos concretos, são objetivos maioritariamente desportivos, porque eu sou escalador e faço exploração de grutas, portanto vou a sítios, escalar montanhas, escalar um determinado sítio. E outras viagens que serão aquelas que eu faço há mais tempo e que agora nem faço tanto, que são pura descoberta e têm o intuito de passar num determinado sítio e chegar a casa e riscar no planisfério o sítio por onde eu passei. E faço isto desde miúdo, tenho um planisfério todo riscado. E normalmente são viagens chamadas overland, que faço ou de carro, ou de comboio, ou à vela. Também já fiz algumas à vela. Mas, grosso modo, são de carro. Há uns anos atrás, um amigo meu, também um colega de profissão, que é um conhecido viajante, que é o Carlos Carneiro, viajou com o pai dele com uma 4L em África. E ele fizeram uma viagem absolutamente incrível. Atravessaram toda a África, desceram até a África do Sul e voltaram para já pelo um lado e depois pelo outro, durante um ano, e fizeram uma viagem incrível. No final deu um livro que eu aconselho, que chama-se Nunca é Tarde, e o livro é lindíssimo. E no decorrer da viagem ele tinha um blog e nas redes sociais ele ia alimentando com as suas histórias. E eu fiquei inspiradíssimo e adorei aquilo que ele escrevia. A simplicidade do dia-a-dia, o viajar numa 4L com o pai dele e a complexidade que é viajar em África, em países complicados. De maneira que dessa viagem que ele fez, eu ganhei inspiração para fazer 2 viagens.
A primeira viagem, eu ainda no decorrer, portanto, ainda estava o Carlos Carneiro a viajar, eu agarrei num amigo meu, comprámos um Renault Clio barato e fomos por aí abaixo. Atravessámos o barco para Marrocos, passámos o Saara e o deserto, entramos na Mauritânia, entramos no Mali, corremos o Mali todo, desde o Timbuktu até o país de Ogon. E depois em Bamako, já um bocado fartos daquilo, vendemos o carro, até com bom lucro, e voltámos para casa de avião. Não fomos mais abaixo do que o Mali. Ainda assim, o Mali é muito longe. Desta viagem, houve muitas peripécias. E aprendemos uma série de coisas do dia-a-dia de quem anda na estrada, num carro, principalmente em África, mas não só, que é lidar com a polícia e passar fronteiras. Que é uma coisa que nos consome muita energia, todos os dias. E fomos aprendendo uma série de truques pelo caminho e alguns inspirados pelo Carlos e por outras coisas que eu fui lendo. Por exemplo, no Saara Ocidental, que é um território ocupado por Marrocos, há muito controle policial, muito mesmo. E nós descobrimos que se disséssemos que éramos jornalistas, passávamos com muito mais facilidade. Os guardas gostavam de uma fotografia connosco, ou de fazer uma entrevista, e passávamos com facilidade, sem grande chatice. Mais abaixo, na Mauritânia, já ninguém queria saber dos jornalistas para nada. E de antemão, levámos uma série de coisas para oferecer às pessoas. Bonés, óculos de sol, e levámos uns relógios que comprámos no chinês. No Porto Alto há uns armazéns de revenda, havia, não sei se há, uns armazéns de revenda dos chineses. Os relógios eram baratíssimos, estavam 2 ou 3 euros, uns relógios assim, grandes, com uma bracelete metálica e cheios de ponteiros. Os ponteiros não, eram só uma imagem, não mexiam, mas o relógio era um figurão do caneco. E então os relógios livraram-nos de uma série de multas e destes contratempos, porque oferecíamos os relógios e os bonés, principalmente se nós os estivéssemos a usar. Se eu tivesse o meu relógio e no meio de uma aflição com a polícia eu tirasse o meu relógio e com um ar solene oferecesse o meu relógio, pois aquilo causava um impacto do caraças. Não é que eu me sentisse que estava a enganar ninguém, não é isso. Não. O objetivo não é esse. O objetivo é... Não é isso. É uma coisa bastante africana, que é um negócio em que as duas partes ficam satisfeitas. Os polícias ficavam satisfeitos com o relógio e aí eu com 2 ou 3 euros chafava a coisa e ficávamos amigos. Inclusive, houve um polícia que eu apanhei que trocou o relógio dele pelo meu. E o dele era um Casio com calculadora daqueles pequenininhos. E o relógio era o máximo, mas depois mais à frente dei o relógio e fica com imensa pena ter dado o relógio, porque o relógio era giro. Pronto. Enfim. Viemos embora. Na semana a seguir, no Mali, instalou uma guerra civil e o país nunca mais foi o mesmo e continua ainda difícil de viajar lá. Quando cheguei a casa, fui almoçar com os meus pais e contei ao meu pai as aventuras e as peripécias. E o meu pai estava no auge da reforma. Tinha-se reformado há pouco tempo, tinha tempo, saúde, dinheiro no bolso. Andava a fazer umas viagens com a minha mãe. E ele tinha uma particularidade, ele gostava imenso de escrever. Escrevia para o jornal local as aventuras dele, as viagens, apontamentos históricos e coisas do ultramar, aquelas coisas que os pais fazem. Enfim, o meu pai fazia. E então ele ficou entusiasmado com as minhas aventuras em África. E no meio de uns copos de vinho ao almoço, convenci-o, e falei também na viagem do Carlos Carneiro, convenci-o a fazer uma viagem do género. Ele ficou assim hesitante e tal. Sim, ok, mas o que é que estás a pensar? E eu pensei logo assim, isto era muito giro fazer uma coisa de carro, mas não posso ir como o meu amigo, dormíamos numa tenda na borda da estrada, tenho que dar algum conforto ao meu pai, então eu tinha uma berlingo de 2 lugares que dava para dormir lá atrás. Pensei, vou no meu carro, pelo menos um sítio para dormir temos, não temos que acampar à noite, e vamos fazer aqui uma coisa com um mínimo de conforto para levar o meu pai. Eu nunca tinha feito nada disto com ele. Tínhamos viajado, quando eu era miúdo, tínhamos ido à Espanha, viajado nas férias até ao Algarve, só. Bem, lá o convenci a ir e agora faltava o objetivo. Tinha que ser uma coisa circular. Nós tínhamos que sair de casa e voltar a casa no carro. O carro fazia-me imensa falta, não podia vender o carro.
Tinha pensado, já há muitos anos que pensava rodear o Mediterrâneo, mas o Mediterrâneo é complexo em termos de fronteiras, há montes de fronteiras fechadas, e agora está bastante pior, né? Basta pensar no Médio Oriente. E então surgiu uma segunda ideia que era o Mar Negro, rodear todo o Mar Negro. Ainda assim, havia muitas dúvidas, muitas dúvidas. Havia, por exemplo, o Mar de Azov não havia informação, a Arménia e o Azerbaijão, fronteiras complicadas, a Abcásia, uma zona também complicada, com permits difíceis de conseguir. Bem, lá conseguimos equipar a Berlingo, marcámos a data, levámos uns colchões, uns sacos de cama, um fogão, passei pelo Porto Alto, comprei uns relógios e fomos diretos até Istambul. Quem é que já passou em Istambul aí numa história? Em Istambul. Fomos quase diretos até Istambul. Em Istambul, o meu pai já lá tinha estado com a minha mãe. Parámos 2 ou 3 dias num hotel. Ele mostrou-me aquilo tudo. Estava encantado com a viagem. E a viagem corria super bem. Atravessámos a Turquia nunca mais acaba. Atravessámos a Turquia. Quando chegámos ao Irão, virámos para a Geórgia. E a Berlingo começa a dar problemas na caixa de velocidade. A Geórgia já não falam nada. Tipo, o alfabeto deles é indecifrável e aquilo já começas a sentir que estás a ficar longe de casa. Nós tínhamos aqueles GPS Tom-Tom, que colava-se com uma ventosa no vidro. E os mapas acabavam na Turquia e só voltaram a aparecer tipo, na Rússia. Portanto, todos aqueles países entre o Mar Negro e o Mar Cáspio não havia mapa. Não, portanto, era com mapas de papel. Mapas de papel. Bem, então a caixa de velocidades começou a dar problemas e entrava a primeira, mas a segunda já não entrava. Onde é que passávamos da primeira para a terceira? E depois a terceira também já não entrava, e assim, entrávamos da primeira para a quarta. Aquilo estava a ficar complicado. E começámos à procura de um mecânico, a ver quem é que conseguia resolver o problema. Havia muitos mecânicos, mas ninguém quis resolver assim, mexer no carro, assim à primeira vista, porque não havia carros assim destas marcas mais vulgares para nós. Citroën, Peugeot, Renault, não havia estes carros lá. Às tantas lá descobrimos um indivíduo que nos quis ajudar. E por gestos tentei-lhe explicar o que é que se passava, as velocidades e tal. Eu não percebo nada de mecânica. O meu pai mais ou menos percebe, mas estava encantado com as flores e a ler os alfabetos e não sei o quê. E eu agarrei no telefone e mandei umas mensagens ao meu mecânico, que é o Arthur, um amigo meu também viaja, que ele é... Expliquei-lhe o que é que se passava por mensagem e tal. E ele disse-me, quase certeza, não é os discos de embreagem, que era o que o mecânico lá queria, mudar-me os discos de embreagem. Quase certeza não é os discos de embreagem, é possível que seja o cabo da embreagem. Eu expliquei ao homem que seria o cabo da embreagem. O homem lá começou a mexer naquilo, tirou de fora a bateria e mais uma série de coisas. E às tantas lá aparece o cabo da embreagem no fundo. Bem, o cabo da embreagem é um cabo de aço, tem uma molazinha na ponta, que supostamente é o que afina aquilo. E num sítio normal, como cá, deita-se fora, pede-se uma peça nova e mete-se. Ali não há peças novas, então o que o homem fez foi agarrar no cabo e soldou-lhe um parafusozinho na ponta e voltou a instalar aquilo, meteu as peças todas, meteu a bateria assim de uma forma até um bocado meio atabalhoada. Pronto, e aquilo ficou, e as mudanças entravam, porreiro, seguimos viagem. 1 ou 2 vezes por dia começava a fazer aquele barulho de embreagem. Então a gente abria o capô, ia lá ao fundo, dava 2 voltinhas ao parafuso, e aquilo ficava afinado. Porreiro. E fomos andando. Passámos para a Arménia. Esse dia até foi um dia bastante comprido, porque fizemos um forcing para chegar à capital, que era Yerevan. Precisávamos de um hotel. De certeza que na capital de um país há de haver um bom hotel e era isso que era o nosso objetivo. O país é interessantíssimo, fizemos um dia longo e chegámos à cidade já com a noite a cair. E a noite caiu assim mesmo, bum! De repente, num instante, estávamos às escuras no meio da cidade e a cidade era escura. Andámos ali às voltas, nada de hotel. Entretanto, já estávamos fora da cidade, não percebíamos. Entretanto, lá vi no escuro um neon a dizer hotel. Parámos o carro, entrei lá dentro, fui perguntar o preço à senhora e a senhora diz-me assim: mas é 1 hora que quer? E eu olhei assim à volta, vi uns pósteres de umas mulheres nuas e percebi que aquilo não era bem um hotel. Então fui eu. E tem com o meu pai, olha, não é isto que a gente quer. Ele riu-se. E quando eu entro no carro, reparo que só tinha um mínimo a funcionar. Os médios não davam. Nós nunca tínhamos andado à noite, pelo menos nos últimos dias não andávamos à noite. Ao fim do dia parávamos o carro e nunca tínhamos reparado que não havia luz. Porque a cidade era tão escura,
Mas nós é que não tínhamos luzes no carro, só tínhamos um mínimo a funcionar. Bem, parámos o carro ali, dormimos dentro do carro. E no outro dia de manhã, quando eu acordei, já o meu pai andava de volta dos fusíveis e abria o capô, fechava a porta e coisa e não sei o quê. E não deu com o problema das luzes. Mas era dia, era cedo. Tentámos nos orientar, porque estávamos completamente baralhados ali com os mapas e tal. Estávamos baralhados com as voltas da noite anterior. E lá encontramos o sítio para onde nós queríamos, que era em direção a Nagorno-Karabakh, esse país. E logo à frente apanhámos o Monte Ararat. O Monte Ararat é assim uma visão incrível, assim, meio de uma planície enorme, um planalto enorme que é a Arménia, e vê-se o monte lá ao fundo. E o meu pai em miúdo e já adulto, estudou num seminário. Estudou num seminário bastantes anos e sabia aquelas coisas que ninguém sabe, tipo latim, deu aulas de grego clássico e coisas assim. E então explicou-me que a igreja lá foi fundada por apóstolos e era a mais antiga do mundo. Explicou-me que a Arca de Noé tinha encalhado no Monte Ararat depois do dilúvio e supostamente eles é que tinham inventado o vinho. E o vinho até que não era mau. Vemos algum. O alfabeto deles ainda era mais estranho do que os da Geórgia. Era assim cheio de voltinhas, parecia as videiras das uvas. E acho que era supostamente inspirado. Indecifrável. Mas o país é interessantíssimo, cheio destas curiosidades. E eles são os únicos cristãos. Todos à volta são muçulmanos. Não se dão com ninguém. Têm as fronteiras fechadas com todos. Para que vamos para Nagorno-Karabakh, que agora já mudou de nome, já não são os... É um enclave arménio no Azerbaijão, mas o ano passado já deixou de ser, já foram expulsos outra vez. Um barril de pólvora tal. Mas isso não interessa agora para o caso. O que é certo é que o meu pai conseguiu comprar um bocado de um fio elétrico numa loja de eletrodomésticos. E então ligou das luzes diretamente, passando, portanto, uma ponta do fio ligou às luzes e a outra passava não sei bem por onde, pelos pedais do carro e vinha ao pé da manete das mudanças e pôs-lhe uma fichazinha de isqueiro. Então, para acender as luzes, a gente punha a ficha do isqueiro. Lindamente. Funcionava lindamente. Quem se ocupava de ligar as luzes era o pendura. Chovia, ou ficava de noite, ou entrávamos num túnel, o gajo do lado metia as luzes, porreiro e o carro, a embreagem estava fixe, já tínhamos luzes, bumba, vamos embora. Não conseguimos entrar na Arménia, fiquei com muita pena, mas eles têm as fronteiras fechadas, voltámos para a Geórgia, etc. Na Arménia ainda demos 2 ou 3 relógios, que fizeram um figurão. E a viagem foi decorrendo com mais e menos incidentes. A Abkházia foi um sítio também interessantíssimo, porque aquilo, digamos que é o quintal da Geórgia, mas eles são independentes como a Arménia, mas ninguém sabe que eles são independentes. São tipo Cuba, Vanuatu e outro país qualquer que os reconhece. Pronto, enfim. A viagem foi decorrendo, passámos de ferryboat da Rússia para a Crimeia, que na altura ainda era a Ucrânia. Depois passámos pelo delta do Danúbio, já começámos a ver a Europa. Depois entramos Moldávia, Roménia, Hungria. Chegámos à Hungria, o primeiro país da União Europeia. Eu já vi a minha casa lá ao fundo, quase. Primeira fronteira, como deve ser. Já há uma coisa a dizer CE, com aquelas estrelinhas. Porreiro, já estamos em casa. E assim que entramos, passamos a fronteira, assim, uma reta grande, e lá ao fundo, a 2 km, estava um polícia enorme já a mandar-nos parar. Estava a perceber. Tive logo um relógio no pulso. Fui andando devagarinho, cheguei ao pé dele, e o gajo super autoritário, mete a mão no vidro e eu pensei que ele me fosse dar um puxão de orelhas. E o gajo o que faz é dar a voltinha à manete das luzes. E eu dou uma cotovelada ao meu pai, e o meu pai, pumba, banana no isqueiro. E o gajo... E o indivíduo, no seu melhor húngaro, no seu alto do seu autoritarismo, diz assim: aqui na Hungria circula-se com as luzes ligadas. Foi o que eu entendi, não é? E agora vais ter que me pagar 200 euros de multa. E eu saí do carro, e o meu pai ficou logo a gozar o prato dentro do carro. Saí do carro e fui ter com a polícia e comecei a enumerar todos os países por onde a gente já tinha passado. E os primeiros segundos ele ainda prestou atenção, mas depois começou logo a revirar os olhos. E eu olhei assim com um ar teatral para o meu relógio, tiro o relógio e meto-lhe o relógio na mão. E o homem olha para o relógio, faz assim para o pesar,
mete o relógio no bolso e manda-nos seguir. E pronto, tivemos até casa. Passados uns dias, estávamos em casa. Eu levei o carro ao Arthur. O Arthur mudou a embreagem, uma nova, impecável. Mudou também a bomba da direção que fazia barulho a virar. Descobriu que as luzes, que o mecânico da Geórgia tinha com a bateria, tinha cortado o fio das luzes. Por isso que aquilo não tinha luzes. Pôs o carro num brinco. E o meu carro, ainda foi meu carro durante muitos anos. E eu adorava pensar que aquele carro já tinha estado na Arménia, na Nagorno Karabakh. Até que o ano passado um amigo meu estampou o carro e foi para a secata. Fim da história. Fim da história. E em relação ao meu pai, nunca mais voltámos a viajar assim, embora não faltassem ideias. Mas o que ficou foi uma série de private jokes destas viagens, desta viagem enorme que fizemos. Isto deu uma oportunidade de reler as crónicas que ele escreveu. Fizemos 16 mil quilómetros, 21 países e 47 fronteiras, salvo erro. O meu pai partiu este ano, no início do ano, e pronto, isto foi uma oportunidade também de me lembrar destas coisas e de o homenagear. Obrigado. Então, olá, sou Mariana. Vou-vos contar uma história que estava assim um pouco indecisa se seria a certa ou não para vos contar. Mas a verdade é que é uma história que me impactou muito e que me faz pensar sobre o porquê de eu viajar e entre muitas coisas. Bem, eu tenho um problema que eu diria para a minha carteira bastante grave, que é quando não tenho nada para fazer, pego no meu telemóvel e abro o Google Flights e vejo voos. Pior de tudo, o Skyscanner decidiu que há uma função que é o sítio mais barato, não interessa aonde, diz-me só qual é nestas datas, que é quando eu posso ir. E a verdade é que eu fui para a Bélgica, recebia melhor do que cá, e todos os fins de semana punha-me a ver Skyscanner para onde é que eu vou no próximo fim de semana. Bélgica tem 2 aeroportos, não sei se sabem, tem em Bruxelas, que é logo ali ao lado, é para onde a maior parte das pessoas voa, depois tem um aeroporto horrível, que é o Charleroi. Bem, Charleroi só voa low cost, o normal, voos baratíssimos, e eu pensei, ok, eu gostava mesmo de ir visitar as Dolomitas, portanto, why not, vou voar para Milão e vou visitar as Dolomitas, que já estavam na minha checklist, assim dizendo, há bastante tempo. Falei com o meu melhor amigo, 20 € e dei volta, perfeito. Ok, vamos para as Dolomitas. Chegámos a Milão, alugámos carro, fomos até às Dolomitas, vimos tudo o que há para ver nas Dolomitas, Trecime, fomos ao Lago de Ibrais, andámos a passear, 4 dias incríveis, fomos às termas. Acho que se tiverem a oportunidade é mesmo um destino a irem, comemos muita massa, obviamente. E depois pensámos, agora é que a viagem acabou, e agora que vamos até Milão, se calhar vamos um bocadinho mais cedo e vamos passear para os lagos. Eu já tinha ido ao Como, que é o típico, toda a gente vai, e depois lá vou eu a andar no mapa, estou sempre a ver o mapa, os meus pontinhos do mapa, onde é que eu posso ir a seguir, e vi um lago, que é o Lake Garda. Pensei, ok, vamos aqui, parece-me super giro, bora. Pegámos no carro, passámos de 10 graus para 40 quase, chegámos ao Lake Garda, incrível, paisagens, montanhas por trás, o lago, conseguimos mergulhar, foi incrível. Chegámos a meio da tarde, fomos jantar, fui com mais 2 amigos, um rapaz e uma rapariga. Para vocês perceberem, a rapariga é igual a mim de estrutura. O rapaz tem aí menos 10 quilos que eu e é pequeníssimo. E andávamos nós os 3 a viajar com as nossas mochilas. Parámos num restaurante, comemos, acabou, foi muito giro. Estávamos a passear pelo Lake Garda e eu acho que isto é uma particularidade de viajantes, mas nós temos sempre ali um sininho de alerta. Estamos sempre a reparar em tudo. E eles os dois são super distraídos e eu reparo que estamos num largo, estamos a andar e passa um rapaz por nós a agarrar na sua mochila, tipo North Face, muito grande, a mochila assim a passar, e ele olha para nós e fica parado, a olhar para nós, tipo, vidrado. E eu, ok, estranho, e disse-lhes, está ali uma pessoa a olhar para nós. E eles, Mariana, e eu, ok, pronto, continuámos a nossa vida, andámos a passear, isto eram o quê? 6 da tarde.
Meia-noite e meia, pensámos, ok, vamos para o aeroporto, mais uma vez a voar em low cost, em aeroportos low cost, obviamente que íamos dormir no aeroporto, portanto, acabámos a ir à 1 da manhã, pensámos, vamos para o carro, 1 da manhã, andávamos a passear, e começa a chover, hoje eu nunca vi uma chuvada assim, a chover imenso, e eu, sem roupa quase, não é? Com uma mala, com uma máquina fotográfica que tinha acabado de comprar, era a minha primeira grande compra, e andava eu com a máquina fotográfica a chover, então andava, e depois quando viajam com muita gente tem sempre a máquina ou a mochila à frente, eu não a passear com a mochila assim, e lá estava a Mariana com os seus 50 quilos a passear com a mochila às costas, e a chover imenso, a chover, e nós a andar em passo rápido, e eu olho para a frente, quem é que estava lá? O mesmo senhor. E ele passa por nós e passa a olhar para nós, tipo assim, virado, enquanto anda. E eu disse, é o mesmo homem. E a minha amiga, que estava a viver na Bélgica, portanto eu não sei o que é que lhe deu na cabeça, passou pelo homem e disse, creepy! Honey. E eu pensei, então, disseste isso em inglês? E ela, sério? E eu, sim! E nós passámos, continuámos, e estávamos a andar, já a passo rápido, mas ele passou por nós, pai Vicerino, a andar muito devagar, chover torrencialmente, e ele, com a sua mochila gigantesca, a andar assim, passo super devagar, e nós passámos por ele, e eu, ok, assustador. Continuámos, e eu, não sei porquê, olhei para trás. Quando olho para trás, está ele a seguir-nos. E nós, eu disse-lhes, não olhem para trás agora, mas ele está atrás de nós, o que é que eles fazem? E eu, pronto, ok, claramente que ele já percebeu que nós percebemos que ele está atrás de nós. Começamos a andar e eu disse, então, mas podemos andar mais rápido. Podemos andar mais rápido. Ele começa a andar mais rápido. E eu, ai, meu Deus. Começa a andar, e eu pensei, nós somos três pequeninos, o que é que vamos fazer? Mas somos três, era a minha cabeça, somos três, está tudo bem. E começamos a andar rápido, e ele a andar rápido também. E eu, malta, está a chover, não é estranho se começarmos a correr. Portanto, vamos correr. E eu, digo mais uma vez, tenho a máquina fotográfica, a mochila, tudo às costas e tal. Eles os dois, sem nada, e eu ali. E eles, está bem, vamos correr. Começamos a correr, pronto, está a chover, estamos a correr. Olhem, eu olho para trás novamente e ele a correr atrás de nós. E eu só digo, malta, ele está a correr também! Olhem, sabem aqueles cães que estão a correr na passadeira para chegarem à comida que está pendurada? Era eu, porque eu já não conseguia correr, estava pesada, não sabia o que havia de fazer. E os meus amigos a puxarem-me e eu pensava assim, duas uma. Ou eu paro, faço cocó nas calças, porque vai acontecer. E não sei o que é que ele me vai fazer. E lá vai a minha máquina fotográfica que eu acabei de comprar. Ou então, não sei, vou continuar a correr, vai-me sair tudo pela boca, não sei. Então continuámos a correr, pensei, não, calma. Racionalizar o medo, ele claramente está a correr também porque está a chover. Então eu disse, vamos passar para o outro lado da estrada. E eu literalmente já me estava a atirar para a frente dos carros, só que os carros também não paravam 1 da manhã e uma pessoa a atirar-se para o meio da estrada e eu a pedir ajuda, nada. Passámos para o outro lado da estrada, ele passou para o outro lado da estrada e eu, ok, isto é mesmo estranho, vamos parar e vimos uma senhora, uma luz ao fundo do túnel, lá ao fundo, ninguém na rua, e era uma senhora alta, negra, mesmo alta. E eu pensei, esta pessoa vai nos salvar. Chegámos lá e começo a tentar falar com ela. Nós os três sem bateria no telemóvel, isto é importante. Começo a tentar dizer, estava uma pessoa atrás de nós e ela, parada, não percebia nada daquilo que eu dizia, e eu a falar inglês e ela não percebia, e depois cai-lhe uma lágrima. E eu, ok, mas eu estava preocupada era com outra pessoa que estava a seguir-me, não é? E eu, ok, está tudo bem. E quando olho para o lado, está o homem parado, era eu, os meus amigos, a senhora, eu explicar à senhora, e estava o homem parado, parou ao nosso lado e ficou assim, a olhar para nós, parado. E eu a explicar à senhora que aquela pessoa estranha ao meu lado estava a seguir-nos, e ela para e diz, ma bambini, e eu não estou a perceber nada. Eu não estou a perceber nada, isto parece um filme. E eu digo muitas vezes isto, se eu não tivesse vivido isto com outras pessoas, eu acharia que isto não era verdade. E eu estou quase que há uma cair na realidade dela a dizer-me a bambini, e eu, ok, espera, está aqui alguma coisa mal. Então,
a senhora encostou-se à parede e eu, com o outro homem a olhar para mim, espectado, a olhar para nós assim, mas o que é que o senhor quer? Porquê é que nos está a seguir? E ele não respondia, só estava assim. E eu dizia, eu vou chamar a polícia, e ele assim. E eu, ai meu Deus. E a senhora dizia-me à Bambini e de repente tira o telemóvel e começa a tirar fotos ao senhor estranho. E eu, mas o que é que está a passar? Não estou a perceber. Agora está a tirar fotos ao homem. Começa-lhe a tirar fotos e começa a empurrar o homem. E eu, não estou a perceber, mas ok, achava que a senhora nos estava a defender. E a senhora começa a dizer-me à Bambini. Chega outra senhora que era amiga da primeira senhora e diz: a filha desta senhora está desaparecida e anda toda a gente à procura dela. E eu, what? E eu parei, já não quero saber daquele homem estranho que está ali ao meu lado. Ok, vamos encontrar o seu filho. O homem foi-se embora, o homem estranho foi-se embora. Nós pensámos, agora temos uma missão, vamos encontrar a Bambini desta senhora. E a verdade é que tivemos com ela durante algum tempo e nós não podíamos fazer nada, estava a ser difícil falarmos com ela, eu não queria ir embora, mas quando virámos as costas e começámos a ir embora, estava o homem estranho à nossa espera e eu aí associo tudo, ou seja, a senhora achou que aquele homem estranho que andava atrás de nós poderia ter alguma coisa a ver com o desaparecimento da filha. E quando eu olho para trás, estamos a tentar entrar no parque de estacionamento, que entretanto estava fechado, carro lá dentro, nós com um voo daqui a 6 horas, parque de estacionamento não conseguimos sair, ok? Aliás, nem sequer conseguimos entrar para o carro. E eu olho para trás e vejo uma figura que era um senhor alto, negro também, com um chapéu de chuva, a correr atrás do homem estranho. Então a única coisa que eu vejo é um chapéu de chuva e o homem a fugir, a dizer que não. E o homem a querer bater no senhor estranho. E eu, sem perceber nada daquilo que estava a acontecer, depois associei que o senhor devia ser o pai da Bambini, que achava que o senhor estranho tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento da criança. E eu só pensava, isto é alucinante, eu não sei o que é que está a acontecer. E entretanto, realmente o homem tinha voltado a vir atrás de nós, mas o dono, ou o pai da criança, acabou por afugentá-lo. E eu adorava dizer-vos que sei o final destas duas histórias, mas a verdade é que não me deixaram ficar lá. Eu quis muito ficar com a senhora, mas estava com mais 2 pessoas e viajar também é respeitarmos sempre as pessoas com quem nós estamos. E eles decidiram que queriam ir embora. Nós fomos embora. Nos dias seguintes ainda procurei na internet e por aí fora se havia alguma Bambini desaparecida. Não sei o final dessa história. Não sei se o senhor queria ser apenas nosso amigo, também podia ser, mas também não sei o final dessa história. E nesse dia, já voltei à Bélgica, nesse dia a minha mãe ligou-me e disse-me, então como é que foi a viagem? Eu disse, 10 em 10, foi muito agir, vimos isto, isto e isto. E no final disse, pois, mas também aconteceu isto. E ela, aconteceu isso? Não, mas aconteceu isso. E eu pensei, não, mas a viagem foi mesmo incrível na mesma. E é um bocadinho isso que eu quero tirar, porque há muitas peripécias, há muita coisa que acontece em viagem que trazemos connosco e que nos faz crescer, mas a melhor parte será sempre a viagem em geral e temos sempre que tirar todas as coisas boas, não só da viagem, mas da vida. E isto é um momento que acontece e há muitas outras que acontecem em viagem, mas é uma história para contar e isso é muito importante, termos estas histórias. E é isso. Obrigada! Então, o meu nome é Pedro, como o Arthur já disse. Eu aí há coisa de 3 anos decidi fazer uma viagem pela América do Sul. Foi uma viagem que durou 6 meses e foi assim, mochila às costas e visitei uma série de países. O que eu vos vou falar é do Peru e se vocês quiserem saber mais, eu a seguir vou estar a dar autógrafos e a contar histórias, por isso podem vir ter comigo. Então, eu gostei de chamar a esta viagem um dia na Amazónia e é um tour que eu fiz, eu não estava a guiar, foi um tour que eu fiz na Amazónia, no Peru. Eu estava em Cusco, estava com a minha namorada e decidimos ir à selva. Queríamos ir à selva.
gostamos da natureza, não sei o quê, queríamos ir à selva. O que é que precisávamos para ir à selva? Entrar num autocarro, era uma viagem de 7 horas até à selva. E não sei se já andaram em autocarros na América do Sul, mas aquilo cada vez que para, entra alguém lá para dentro, quer-vos vender pastilhas elásticas, bíblias, não sei o quê, aquilo dura sempre muito tempo. Acho que o gajo que quando leva o autocarro, ele deve receber uma comissão. De certeza. Então pronto, uma viagem de 7 horas passa assim para 8h30, 9, à vontade. Essa viagem toda, chegamos a uma cidade, que era assim como uma cidade de Porto, e depois tinha que apanhar um barco num rio para a selva. O rio chamava-se Madre de Dios, só para ver, só para ver o nível desta história. Pronto, lá entramos nós, vamos no barco, vamos para a selva. Quando chegamos à selva, o que é que era a selva? A selva era, sim, 3 cabanas de madeira, uma muito grande e 3 pessoas, que eram os donos, 3 pessoas não, 2 pessoas, que eram os donos daquilo, que era o senhor, que eu chamava o dono da selva, o senhor, o dono da selva, a mulher, a dona da selva, e eu juro que isto é verdade, um javalizinho de estimação com uma bola de ténis na boca. E aquilo era literalmente um cão. Era literalmente um cão. Quando saímos do barco, éramos um grupo de 8 pessoas, quando saímos do barco, ai, o javalizinho de estimação, abraços no javali, não sei o que, grande... vocês não sabem, mas eu sou um moço do campo, eu já tinha visto um porco na minha vida. Minha namorada, vegetariana, amiga dos animais, ao máximo abraçada ao porco. Eu disse, só que estás a esfregar no porco, não te vais esfregar, não te vais esfregar a mim a seguir. Espera lá. Pronto, isto foi a chegada à selva. Agora o que eu vos vou contar foi o dia a seguir, que foi o dia de tour na Amazónia. Entretanto já tínhamos conhecido as pessoas do grupo, havia uns melhores, outros piores. E havia uma senhora que, eu não querendo ser muito mau, a senhora era horrível. A senhora era mesmo horrível. E andava com o marido é que carregava tudo. Se começava a chover, a culpa era do marido. Na Amazónia, então, aquele homem foi culpado de muita água. Pronto. E tínhamos que voltar a entrar no barco para ir para o sítio onde íamos começar uma caminhada pela selva. Entramos no barco, esse casal era o último a entrar no barco. A senhora, que era uma doca assim meio manhosa, a senhora mete o pé no barco. Quando mete o pé no barco, o barco começa a ir embora. A senhora faz assim uma grande espargata. Está o guia entra meio em pânico. O marido dela joga as mãos à cabeça, não sabia se havia de empurrar ou puxar. E aqui... O meu instinto de guia entrou também em ação e eu e o nosso guia da selva jogamos a mão e puxamos a senhora para dentro do barco. Só que ao puxarmos a senhora, metemos o peso todo num lado do barco, aquilo começa a meter água e é o Madre de Dios, vamos ter que ir à água, mas pronto, lá puxamos a senhora para dentro, aquilo correu tudo bem. Paramos lá num sítio, vamos visitar um sítio que é o Lago Sandoval, que é lindíssimo. Lindíssimo para ver vida selvagem, mesmo muito, muito bonito. E íamos a andar e o guia logo no início disse uma coisa que eu achei muito interessante, que foi, eu tenho que ir à frente porque eu tenho que ver, ouvir e cheirar. Eu achei aquilo impressionante. E o que é certo é que nós íamos a andar e ele para tudo e dizia, vêm aí os macacos. E passado 1 minuto os macacos estavam ali e ninguém estava a ouvir nem ver macacos. Ele percebia mesmo da selva. O homem era um com a selva. E os macacos apareciam. E depois ele falava macaco também, que era engraçado. Falava, fazia uma coisa assim. Olha, se calhar também falo macaco. Eu fazia uma coisa assim e os macacos ficavam ali à volta. Não sei, eram atraídos pelo som, qualquer coisa. Pronto. Continuamos, a caminhada era até chegar a esse tal Lago Sandoval. Quando chegamos lá, eu sou fumador, eu fumo, o guia sabia, já me tinha pedido um cigarrinho e não sei o quê. Chega ali uma parte que tínhamos que entrar numa canoa para poder continuar o percurso. Não dava para andar mais. E ele vem aqui atrás, pede-me um cigarro e depois vai lá ter com o homem dos barcos
Começa a falar espanhol, eu falo espanhol, mas não falo espanhol da selva também. Eu não percebi bem aquilo, mas eu vi, ele deu o cigarro que me tinha pedido, deu o cigarro ao homem das canoas, o homem das canoas deu-lhe a chave do cadeado das canoas. Eu até hoje acho que aluguei a canoa por um cigarro. Não sei bem o que é que se passou, mas acho que foi uma coisa assim. Vamos, a melhor canoa das canoas que lá está. Vamos na canoa, era assim um ribeirinho que depois ia dar a um lago muito grande. Quando chegamos ao lago, vimos caimães, vi um peixe assim, daqui até ali ao João, uma cena enorme, era maior que a canoa, aquilo é que eu tive medo. E levávamos um almocinho, que vinha assim enrolado numa folha de bananeira, para comer na canoa. E depois, quando acabamos de comer, ele disse, os restos joguem para o lado. Está bem, joguem para o lado. Jogámos para o lado, jogava assim um baguinho de arroz, da piranhas a sair, a comer aquilo, mas uma coisa mesmo impressionante, a pensar, será que se eu cair aqui à água? Ela me disse, não, elas só gostam de coisas mortas. Eu então vou-me aqui pôr vivace. Pronto, seguimos, lá vamos nós, muito bonito, vimos imensa vida selvagem, preguiças, macacos, pássaros, todas as cores, coisas mesmo muito, muito bonitas. Chegamos ao fim, atravessamos o lago, outra doca manhosa, estava muito calor, no início tinha chovido muito, culpa do marido da outra. Mas quando chegamos a essa docazinha, até fui eu que disse, podemos dar um mergulho. Uma água que não se via nada, aquilo era castanho, totalmente não se via nada. Podemos dar aqui um mergulho, está muito calor aqui, podemos dar um mergulho. Sim, claro. Eu, como bom capitão de terra e mar que sou, fui o primeiro a saltar para a água. Bora, o resto do grupo salta tudo atrás de mim, tudo para dentro da água, galhofa, né? Brincadeira. Então isto já está até muita piada. Viremos assim. Não sei se vocês sabem, na Amazónia existe um parasita que se vocês fizerem xixi na água, exato, nada-vos para dentro da uretra. És muito engraçado, não sei o quê. Não estou a brincar, perguntem ao guia. O guia faz assim e diz, é verdade. Parecia um pato a levantar dentro da água. Já tinham todos mijado. Tudo a saltar muito rápido fora da água. Uma cena mesmo. Por mais além. Saímos, acabamos o tour, voltamos ao barco a motor, que a outra ia virando no início, para voltarmos ao acampamento da selva, onde estava lá o dono da selva e a mulher do dono da selva e o porquinho da selva. Chegamos lá, o dia só ia terminar numa caminhada noturna, que também foi uma coisa fantástica. Era lá à volta do sítio onde íamos ficar. Uma coisa, aquilo mete medo, né? Floresta amazónica, só vejo lianas e folhas assim do teu tamanho e aranhas por todo o lado, mas isso era mesmo interessante, era mesmo para ir ver aranhas assim do tamanho da minha mão, coisas assim, bonito. Para quem gosta de ver, era mesmo interessante. Vi lá não sei se vocês sabem, um animal que é um coati. A melhor maneira para descrever um coati é assim um híbrido entre gato e macaco. E agora fiquem com esta imagem e tenham os pesadelos que vocês quiserem. Mas pronto, vimos um coati que foi muito, muito interessante. E além de muitas outras criaturas. Pronto, aquilo era tudo ali meio à volta. Estamos quase a chegar, lentos. O guia levava uma lanterna e o resto do pessoal, uns tinham, outros era tipo a luz do telemóvel. Funcionava tudo, é a selva, vale tudo. Estamos a chegar, quase a chegar, uma cena assim atrás de nós, a partir assim muita mata, fazer muito barulho, né? Aquelas piadas da selva, anacondas, jaguares, não sei o quê, nananã. Vai dar barulho, tudo já assim meio encolhido, a minha namorada já assim, quase em cima de mim. Eu também eu confesso, também já estava com medo, não via nada. Bem, quando nisto salta para o trilho, cabrão do porquinho com a bola de ténis na boca. Minha namorada, amiga dos animais, vegetariana, já dizia que o matava porque... Pronto, nisto, já lá conseguimos voltar à nossa cabaninha de madeira, ao nosso refúgio da selva. Isto foi o meu dia da selva.
E isto foi tudo muito engraçado e a gente está-se aqui a rir disto. E isto é só palhaçada o que eu estive a fazer, apesar disto ser tudo verdade. Calma. Mas vou terminar e gostava de terminar só com uma coisa se calhar um bocadinho mais séria. Que é, apesar estas coisas todas que me passaram, seja o senhor me vender pastilhas e bíblias no autocarro, o barco manhoso, na doca manhosa, o porquinho, não sei o que é isto, são todas coisas que para nós, no nosso caso europeus, são coisas que nos podem criar algum desconforto ao viajar. Mas eu acho que se nós, e eu penso que todos aqui somos amantes e gostamos de viajar, são coisas que temos de estar preparados para lidar e são coisas que de certa maneira acabam por fazer parte da cultura. E nós vamos para um sítio, nós é que temos que nos adaptar à cultura e não é a cultura que se vai adaptar a nós. E com isto termina a minha história da selva. Obrigado.